teorema principal do curso de variável complexa está feito. Então, agora a gente pode tirar algumas consequências, algumas coisas assim. Né? Então, aqui ainda. Talvez a primeira coisa, assim, imagina que a gente tem uma ômega aberto, complexos, uma F de ômega em C, holomórfica. Então, está aqui o ômega, está aqui o plano complexo, aqui a imagem do ômega. A primeira coisa é a seguinte, você pega um ponto Z0 aqui, você sabe que perto de Z0, perto de Z0 significa num disco de raio positivo, centro Z0. Na verdade, esse disco é o maior disco que couber aqui, serve. Então, você pode escrever que F de Z é igual a F de Z0 mais somatório de n igual a 1 a infinito de ANZ menos Z0 elevado a n. Então, quer dizer, o Z0 vem aqui no F de Z0 e você tem isso aqui. Eu tirei o F de Z0. Né? Quer dizer, na verdade, posso escrever assim, F de Z0 mais H é igual a F de Z0 mais somatório de n igual a 1 a infinito de AN HN. Que é ainda F de Z0 mais H. Aqui eu tiro o H e passo a ter uma série, começando da potência, tirei a potência 1 aqui fora, então começa de zero de novo. Então aqui eu posso botar um somatório de n igual a 0 a infinito, né? De AN mais 1 HN. Isso daqui, na verdade, é uma G de H. Então posso escrever assim, né? F de Z0 mais H é igual a F de Z0 mais H G de H. Vou supor aqui, nesse caso, né, se F' de Z0 diferente de zero, eu tenho isso aqui. Aqui não tem nada de muito novo, porque eu sei que se a derivada é diferente de zero, significa que a transformação linear que aproxima essa função, né? Aqui você tem o Z0, voltando aqui ao R2, né? Você tem o F de Z0, e aí você vai ter alguma coisa assim que é a aproximação linear dada pela matriz jacobiana, que nesse caso é a multiplicação por F' de Z0, que é diferente de zero. Então a F de Z, na verdade, vai ser alguma coisa meio parecida com isso aqui.
Não é qualquer coisa, porque é alguma coisa que preserva ângulos, mas é um difeomorfismo, uma bijeção diferenciável com derivada. Não é só porque a f' de Z0 é diferente de zero, porque a f' é contínua aqui. A f é holomorfo, então você tem isso. Isso está preservado aqui. Né? Mas poderia acontecer da f' de Z0 ser zero. Então, na verdade, essa série aqui teria o f de Z0, aí não teria o termo em A1, talvez tivesse o termo em A2 e tal, mas o que com certeza acontece, a minha função não é constante, é que algum termo, algum coeficiente dessa série aqui é não nulo. Então, tem um primeiro não nulo. Então, aqui a gente pode, na verdade, trocar isso daqui, né, por, vamos dizer, tem o primeiro não nulo, então você pode escrever assim, uma coisa, isso daqui seria, na verdade, de n igual a k, algum k, supor, maior que 1, né, e aí eu teria aqui hk, g de k com g de zero diferente de zero. Tá? Porque quando eu boto o hk em evidência, o primeiro termo aqui passa a ser o ak, que eu estou supondo que é não nulo. Primeiro, g de h, g de k. Eu tenho h elevado a k vezes um g de h. E isso daqui ainda dá para a gente entender mais ou menos pelo seguinte, né? Olha essa função. Né? Então, a minha função é isso. Eu trago para o f de Z0 e somo isso daqui. Então, é o seguinte, né? Eu tenho vontade de escrever o seguinte, hk g de h igual a h raiz késima de g de h. Eu sei que nos complexos, vamos dizer, nos reais, raiz késima só se define, né, nos positivos. Na verdade, bom, quando k é ímpar, você define os negativos, mas geralmente faz a definição com logaritmo e aí é só para os positivos. Mas nos complexos é mais complexo, mas acontece o seguinte, né? Eu estou aqui, o Z0 está aqui, né? Aqui está o plano complexo, tem aqui o zero, e aqui está o g de zero, que é diferente de zero. Então, esse g de zero, ele tem, vou botar ele um pouquinho mais, com um ângulo um pouquinho maior, está aqui o g de zero. Tem aqui um ângulo, vou desenhar como θ. Então, ele tem k raízes késimas. E mais, né? Aqui perto, ó, o g de h vive aqui. Quer dizer, se eu pegar uma bolinha pequena aqui, eu estou aqui pertinho desse cara. Eu posso supor que eu estou suficientemente pertinho, vamos pensar assim que seria uma raiz cúbica, alguma coisa assim. Raiz cúbica ainda está meio subjúdice, mas eu posso diminuir essa coisa aqui assim, de maneira que esse negócio caiba aqui num ângulo assim. Então, aqui, para esses caras aqui, eu posso dizer, bom, eu pego aqui
a raiz késima, primeira raiz késima do G de zero. E esses caras todos aqui vão estar num pedacinho assim aqui. Vão ter esses ângulos divididos por 3. Então, aqui seria a raiz késima de G de H. É claro que eu podia pegar outra... Né? Aqui eu tenho 3 raízes késimas, né? Então, eu teria uma aqui, outra aqui. Eu tenho outra raiz késima aqui e outra aqui. Eu poderia fazer aqui também uma igualzinha, outra aqui igualzinha, mas eu posso escolher uma das 3. Então, eu posso escolher e eu posso fazer isso. Esse cara daqui, né, esse G, repara que esse G está aqui, os caras estão aqui e pronto, está tudo bem. Então, eu posso escrever assim, onde essa G, quer dizer, vamos dizer, existe uma G de uma bolinha aqui de raio epsilon de 0, na verdade, né? Porque aqui eu estou botando 0, né? Tal que uma outra letra, sei lá, alfa, né? De uma bolinha de raio. O epsilon 1 é porque eu sei lá se eu vou precisar de um epsilon 2 depois. Já na aula passada eu gastei meu único epsilon de cara, uma coisa, depois fiquei sentindo a falta dele. Uma bolinha de raio epsilon nos complexos, holomorfa, né, com alfa de 0. Alfa de 0, holomorfa não nula, né? Não nula. De maneira que eu posso escrever G de H igual a alfa de H vezes H elevado a K. Essa função aqui, se eu derivar alfa de H vezes H, isso vai me dar alfa de H mais H alfa' de H. Como esse cara daqui é não nulo, eu posso garantir que esses caras aqui estão longe de 0, esses aqui estão longe de 0. Então, isso aqui é grande. O alfa' de H talvez seja grande, mas tem um tamanho aqui. Se o H for bem pequeno, isso daqui eu controlo. Somando com isso, significa que essa derivada aqui não vai se anular. Então, essa função é um difeomorfismo, né, numa vizinhança de 0, numa vizinhança de 0. Então, na verdade, né, a minha F, vamos chamar isso aqui de, sei lá, beta, né, beta de H. Então, a minha F de Z0 mais H é igual a F de Z0 mais, foi essa aqui que eu chamei de mais, tá bom, H elevado a mais essa beta mais beta de H elevado a K, onde a beta é um difeomorfismo, né? Com beta difeomorfismo
né, sei lá, na bola, basta isso, né? Eu peguei o ε1 ali, né, da bola de raio ε1 e centro zero em B dela. Então, o que eu estou tendo é isso aqui. Eu estou pegando a bola aqui, raio ε1 de H, estou transformando difeomorficamente, que é zero, né? Essa aqui é a minha beta. E depois eu vou elevar isso a cá. Então, eu também posso pensar assim, eu posso pegar aqui uma bolinha de raio epsilon, acho que esse deve ser meu último epsilon, confiando aqui. Bola de raio epsilon e centro zero, ela é a imagem de alguma coisa aqui, uma vizinhança de zero. E aí, essa vizinhança de zero está sendo levada aqui, e a minha F, né, vai levar essa vizinhança de zero em F de Z0, vamos dizer, pegando, agora pega essa vizinhança aqui, troca esse cara daqui por Z0, o H é Z menos Z0 aqui, beta de Z menos Z0. E aí a minha F está sendo levada em F de Z0, mais isso daqui, a bola de raio epsilon de Z0 elevado a K, vamos dizer assim. Quer dizer, ela faz um difeomorfismo aqui, então transforma uma vizinhança de Z0 num disco, e esse disco é elevado a K. Então, é meio que assim, se eu pegar aqui, dividir esse cara aqui em K setores, né, cada setor desse vai cobrir esse disco uma vez, e cada um deles vai ter, deixa eu fazer uma coisa melhorzinha aqui assim, né? Cada um deles vai ser imagem de alguma coisa aqui assim. Se eu fizer bem pequeno, isso tudo é aproximado pela derivada e vai ficar quase que uma rotaçãozinha com uma homotetia. Então, acontece isso, que eu tenho aqui vizinhanças de Z0 vão ser levadas em vizinhanças de F de Z0. E aqui é o seguinte, né? Não tem nenhum outro ponto aqui que seja F de Z0, porque esses caras aqui, né, esse aqui está sendo coberto assim, objetivamente aqui, cada setor. Então, aqui só tem o Z0 que é levado em zero aqui. Os outros são levados em zero. Então, a coisa, uma consequência mais rudimentar disso é que, contrariamente do que eu posso ter, por exemplo, uma transformação de R2 em R2, eu posso ter aqui, né, um guardanapo, eu ia falar lenço, mas ninguém mais usa lenço. Eu tenho um guardanapo, e está aqui está o meu Z0, aí eu pego ele, dobro, e o meu Z0 vem parar aqui. A imagem do guardanapo está toda do lado de cá, não tem vizinhança nenhuma aqui. Para uma função holomorfa, isso não pode acontecer. Ou é um difeomorfismo que preserva a orientação, porque a multiplicação por um número complexo é uma rotação com uma homotetia, então preserva a orientação. Ou então é uma coisa assim, tipo um Z elevado a K.
perto do ponto. Então, isso aqui não pode acontecer. Quer dizer, então, isso aqui implica o seguinte, para todo Z0 pertencente a ômega, o lenço aqui, existe epsilon maior que zero, tal que a bola de epsilon e centro f de Z0 está contida em f de ômega. Aí, o Z0 é um ponto aqui, e uma vizinhança dele aqui, que é elevada numa bolota. É isso assim. Então, isso tem algumas consequências. Tem algumas consequências, né? A gente sabe como é a cara localmente, né? Localmente, uma função holomorfa, ou ela, vamos dizer, tem derivada não nula, e aí ela preserva ângulos. É um difeomorfismo que preserva ângulos. Quer dizer, basicamente, né, você tem aqui o Z0, o f de Z0, e aí você tem alguma coisa, vamos dizer, se você olhar bem pertinho, você vai pegar um disco aqui muito pequenininho, então isso aqui vai parecer com levar no f de Z0 mais uma coisa que simplesmente pegou esse disco, multiplicou por algum número, que pode ser positivo, pode ser maior que 1 ou menor que 1, ou 1, por exemplo, aqui é menor que 1, e se você olhar assim para os ângulos, né, isso aconteceu alguma coisa, vamos botar como referência esse aqui azul, né? Então ele rodou, mas fora isso todo mundo rodou junto. Se for bem pequenininho, você não vai conseguir enxergar a diferença entre sua transformação e isso aqui. Se não for isso, significará que aconteceu algo assim. Você tem um disquinho aqui, aí você pegou esse... Bom, vamos botar assim, a mesma coisa assim, né? E esse negócio foi... multiplicou por alguma coisa, quer dizer, aquele beta era alguma coisa que seria um disco muito pequenininho, estaria perto de um número só, e então aqui é o Z0, aqui é o F de Z0, e aí você tem, de novo, isso aqui virou um outro disco, vou botar de raio maior aqui para marcar uma diferença, né? Só que acontece o quê? Se você pegar um setor desse, ele costurou, pegou e preencheu isso aqui tudo. Aí você pega outro setor dele, vê se ele preenche isso aqui todo. Outro setor, então fez esse negócio. Tá? É meio que uma escada em caracol do Escher, porque no fim o último degrau emenda no primeiro. Na verdade, cada andar, né, você volta no primeiro andar e sobe de novo. Você poderia dizer, não, eu subi, mas no fim você tem que fechar lá no primeiro. Então, isso... Tá? Então, vamos dizer, consequências...
simples. Então, agora eu sempre penso, eu falei para vocês, ó, que o Carlos Tominho, colega da PUC, que está fazendo 70 anos esse ano também, e ele falou que estudou num lugar que tinha caras, alguns que ganharam o Prêmio Nobel e tal, e ele falou que os caras não usavam nenhuma ferramenta sofisticada, só que eles sabiam o que fazer com aquilo. Então aqui, vamos assim, não vamos fazer nada maravilhoso com isso, mas isso aqui é uma consequência, uma coisa relativamente simples. Primeira consequência, né? É isso aqui. Isso aqui acontece. Quer dizer, então, quer dizer, F é aberta. Significa que todo o conjunto aberto aqui, a imagem dele é um aberto, que a gente acabou de dizer. Né? Você pega um aberto, então tem uma bolinha aqui em torno de cada ponto, e eu posso escolher essa bolinha aqui de maneira que a imagem dela contém uma bolinha. Né? Dois, que é uma consequência disso, é chamado princípio do módulo máximo. Você não pode... Né? Não existe Z0 pertencente a ômega tal que módulo de F de Z0 maior ou igual que módulo de F de Z para todo Z pertencente a ômega. Porque se acontecesse isso, né, você teria aqui o zero, o F de Z0, está aqui, ó, disco de raio R, mas tem uma bolinha aqui, então tem caras aqui. Aqui você tem o Z0, aí tem uma bolinha aqui que vai nessa bolinha aqui, então esses caras que estão aqui tem módulo ainda maior. Hã? Não, eu estou dizendo que se o F de Z0 fosse o ponto de máximo para o módulo. Então, ele estaria aqui assim. Aqui vamos dizer, módulo de F de Z0 igual a R. Né? Vou botar assim. Então, aqui tem o disco de raio R, ele está no bordo desse disco. E aí eu tenho essa bolinha e tem o cara que está lá fora. Né? E tem uma terceira coisa, que é o seguinte, também, imagina que se Zn é uma sequência em ômega com F de Zn igual, vamos dizer, com Zn convergindo para Z0 e F de Zn igual a F de Z0. Isso não pode, pelo que a gente acabou de ver, não pode acontecer, a menos que a função seja constante. Tá? Se ela não for constante, aliás, aqui, né, vamos supor assim, F holomorfa e não constante. Se ela for constante, aí ela não é aberta, pode ter atingir o máximo e tal, mas se ela não é constante, isso aqui, toda essa construção que eu fiz. Então, mesma coisa aqui. Eu não posso ter isso, né? Porque eu tenho uma vizinhança de F de Z0, onde todo mundo aqui tem valor diferente de F de Z0. Tá? Então, isso aqui não existe
Isso. E aqui, na verdade, vou supor também ômega aberto conexo. Então, na verdade, se você tiver, vamos dizer, você não sabe se a função é constante ou não. Aí você tem uma sequência de ZNs convergindo para Z0. Então, essa construção aqui garante que, vamos dizer, Z0 tem uma vizinhança em que a função é constante. Mas, então, na verdade, né, eu estou dizendo, não sei o que vocês viram de topologia, o que é um conexo, mas vamos pensar, o conexo é uma coisa, um aberto conexo é um conjunto que você pode ligar dois pontos por um caminho, uma curva. Né? Então, você teria isso, consequentemente, você tem. Significa que a série. A F é holomorfa, então eu posso desenvolver em série perto de Z0 e posso fazer tudo isso. Só falha se a série for identicamente nula. Se a série for identicamente nula, significa que o Z0 está aqui e nessa bolota aqui, onde a minha série funciona, a função é constante. Aí imagina que eu tenho um Z1 aqui. Eu tenho o meu aberto aqui, né? Aí eu posso ligar Z0 a Z1 por um caminho. E como esse caminho aqui me dá um fechado limitado, eu posso olhar para a distância de cada ponto aqui ao exterior do ômega, é uma função contínua. Né? Olha para cada ponto, veja, vamos dizer, veja o raio da maior bola que cabe aqui dentro. Que é, vamos dizer, uma distância ao exterior. Isso vai ter um valor mínimo que vai ser positivo. Então, significa que eu tenho uma menor bola de centro em qualquer ponto aqui, menor raio que qualquer ponto aqui que eu pegar, a bola cabe. Então, é constante até aqui, eu pego essa bola, digamos que seja essa daqui, eu pego essa bola e vou andando com ela, né? Porque agora, vamos dizer, essa bola assim, esse ponto aqui também tem uma sequência chegando nele. Então, a função é constante aqui, constante aqui, constante aqui, e ela vai ser constante até aqui. Então, significa que a função vai ser constante em todo o ômega. Claro, se ele não for conexo, tem um pedaço aqui onde acontece isso, e um outro pedaço pode acontecer qualquer coisa, outra coisa diferente. Então, é bem radical isso. Né? Os pontos, os valores da função para cada ponto, eles são isolados. Tem uma coisa que a gente fez para fazer o teorema fundamental da álgebra, é uma integral que conta o número de zeros da função. Poderia pensar assim, ó, tem aqui o ômega, aí está aqui está seu plano complexo aqui. Eu vou pensar, claro, eu podia ver todos os caras são levados no mesmo valor que Z0, mas todos que são levados em zero, eu subtraio o F de Z0. Então eu quero saber os caras que são levados aqui. Imagina que esse ômega, na verdade, ele é limitado por uma curva C aqui.
Então, eu estou levando o f de ômega aqui. Aí tem a curva, não necessariamente essa aplicação aqui, essa f aqui, vai ser objetiva. Então, isso aqui pode, eventualmente, a minha curva, fazer alguma coisa assim. E eu vou procurar aqui os zeros, vamos dizer, os caras que vão em zero. Então, pode ter um que veio aqui, outro que veio aqui, outro e tal. Como é que eu, vamos dizer, calculo esse número de zeros aqui? É meio que o seguinte, né? Vamos imaginar como seria, vamos dizer, uma experiência possível. Imagina que essa curva é assim, simplesinha, você parte daqui de um ponto onde a função não se anula e vai criando uma homotopia da sua curva até ela passar aqui. Com isso, você vai pegar esse cara daqui, veio em algum valor aqui, vamos dizer, tem um certo Z0, ele veio parar aqui num certo F de Z0 diferente de zero, e aí, na medida que essa curva vai andando, a curva vai saindo daqui e vai fazendo uma homotopia. Cada vez que ela passar por um zero, ela passa por aqui. Então, é o mesmo truque do teorema fundamental da álgebra, que é baseado na variação de ângulo. Vou fazer uma versão... Acho que vou fazer. Estou meio que... divagando aqui, mas seria uma versão da demonstração do teorema fundamental da álgebra, em que eu teria que fazer, né, eu meço essa variação de ângulo aqui. Eu olho, digamos assim, é como se eu fizesse aqui uma homotopia, chamar uma H de 0,1. Vamos pensar que essa C de 0,2π nos complexos. Então, 0,2π em C, que vai pegar cada ST, vai me levar em H de ST, que vai ser a curva CS de T. Na verdade, né, eu vou pegar o F dessa CS de T. Né? Então, eu vou olhar para F, eu vou ter uma segunda, vou ter uma F de 0,1 vezes 0,2π em C, que vai levar ST no meu F pequeno de H de ST. Eu faço a homotopia aqui, ela vira uma homotopia aqui. Só que, claro, aqui isso deve passar por zero algumas vezes. Então, cada vez que se eu olhar para essa integral, a integral sobre... como é que eu vou chamar esse cara daqui? Bom, eu posso chamar de F de CS de T. Então, se eu fizer a integral de F sobre F de CS de 1 sobre Z dz, e lembra que essa integral aqui, sobre uma curva fechada, ela é 2πi vezes o número de voltas que ela dá em torno de zero. Lembrando que 1 sobre z dz é a mesma coisa que 1 sobre x mais y dx mais y dy, que aí tem, isso aqui é x menos
y sobre x2 mais y2, eu multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado para ficar mais bonitinho, dx mais i dy, que é, aí isso tem uma parte real, que é x dx mais y dy sobre x2 mais y2, e tem uma parte imaginária, que é menos y dx mais x dy sobre x2 mais y2. Isso daqui é a derivada da raiz quadrada do log de x2 mais y2. Aliás, do log da raiz quadrada de x2 mais y2. E esse daqui é... Isso daqui é o I dθ. Dθ é a forma que mede a variação de ângulo. Então, quando eu integro sobre uma curva fechada, o que acontece é o seguinte, isso é derivada de alguém. É como se eu estivesse integrando o gradiente de alguém, procurando a primitiva. Eu acho o valor da primitiva no ponto final menos o valor no ponto inicial. Como os dois pontos são iguais, isso zera. Então, isso daqui, na verdade, né, isso daqui daí vezes a integral sobre f cs de menos y dx mais x dy sobre x2 mais y2. Porque essa curva é fechada, né? Porque se não fosse fechada, essa parte aqui não zerava. Quer dizer, podia até zerar se você voltasse, cara, com o mesmo módulo, né? Porque aqui depende só do módulo de cara. Então, claro, o problema é que na hora que a CS for andando, cada vez que... A minha demonstração do teorema fundamental da álgebra está baseada exatamente nessa ideia, né? De que a curva vai andando aqui, cada vez que eu passo por um zero aqui, a minha curva passa pelo zero aqui. E, consequentemente, esse número de voltas muda. E eu sei que ele... Claro, ele podia mudar e desmudar, acontecer alguma coisa estranha, mas não, porque no fim vai dar N voltas. O que eu posso fazer para evitar esse negócio é trocar essa homotopia por alguma coisa assim. Ó. Eu estou supondo assim, que o meu ômega é maior, e eu estou numa região assim, que é, então, limitada por uma coisa. Essa região aqui é compacta. Então, eu não posso ter uma infinidade de pontos. Se eu tiver uma infinidade de pontos aqui, eu pego, eles estão numa sequência, eu pego uma subsequência convergente, porque eu vou estar com uma sequência limitada aqui, esse cara é fechado, e aí, se todos forem em zero, significaria que eu estaria com uma sequência de pontos convergindo, que a função vale zero, convergindo para um ponto que também vai em zero. Eu acabei de provar que isso não é possível. Então, aqui tem um número finito, né? Z1, Z2, Z3, sei lá, ZK. Então, esses caras aqui são os pontos onde a minha F se anula. Eu posso fazer o seguinte, eu posso botar uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, e dizer que se eu botar todo mundo com a mesma orientação que a curva C, cada bolinha aqui vai uma bolinha em torno de zero. Mas eu queria, aliás, explicitar um pouco o que essa
que essa integral é, né? Porque isso daqui, ó, se eu tenho a curva, digamos que eu tenho uma curva aqui, qualquer, pode ser essa C aqui, vale para C e vale para CS. Eu vou escrever C só para pensando numa curva qualquer. Se eu fizer a integral de f de C aqui, de 1 sobre z dz, isso é a integral de 0 a 2π de 1 sobre f de C de t. Aí eu tenho que botar a derivada dessa curva aqui, que é f' de C de t, C ponto de t, dt. Isso daqui, ó, na verdade, é uma integral sobre a curva C de uma certa função, que é f' de z sobre f de z dz. Quando eu calculo essa integral aqui, eu substituo aqui c de t e multiplico, e aqui eu substituo c ponto de t dt, que é exatamente o que eu tenho aqui. O que eu estou dizendo é que a integral que eu estou calculando aqui, ela pode ser calculada aqui. Então, eu posso contar os zeros sem fazer a integral aqui, fazendo uma integral direta aqui. E essa contagem de zeros, né, é obtida, no fundo é o quê? Eu comecei com 0, 0, cada vez que eu passei aqui eu aumentei alguma coisa, e no fim, né, no fim de tudo, eu devo ter a integral lá igual ao número de zeros que eu tenho. Mas isso eu posso fazer assim, ó. Aqui, ó, eu posso fazer. Se eu fizer essa integral menos essa daqui, dá igual. Aqui eu estou meio que apostando que está dando certo. Aqui eu vou ver que realmente vai dar certo. Ó. Se eu fizer... Então, imagina, eu estou achando que no final das contas aqui, né, o número de zeros de f dentro da curva C seria isso daqui, né? Seria o resultado final. Na verdade, né? Na verdade, isso daqui vai dar 2πi vezes o número de zeros. Então, tem que botar aqui 1 sobre 2πi. Então, isso foi o que a minha intuição, minha experiência com o teorema fundamental da álgebra meio está dizendo, mas agora eu estou com uma coisa que eu acho que eu posso fazer mais preciso, porque isso daqui é igual a 1 sobre 2πi, a integral sobre C de f' de z sobre f de z dz. Eu vou apagar aqui para explicitar uma coisa aqui. Número de zeros de f dentro de C. Quer dizer, eu estou meio que admitindo o teorema da curva de Jordan. Tem um teorema famoso, né? Você tem no plano uma curva, pode ser só contínua, fechada, sem autointerseções, vai, não se cruza nunca, volta. Então, ela separa o plano em duas regiões, o lado de dentro e o lado de fora.
É um teorema relativamente assim, delicado e tal, mas no caso C1, ele é difícil também, mas é mais fácil um pouco. Mas não vou me preocupar com isso, eu só estou pensando nisso, que eu tenho uma região e eu quero medir, vou saber quantos zeros tem ali dentro. Então, eu acho que é dado por essa integral aqui. Agora, eu vou dizer que realmente vai ser dado por essa integral pelo seguinte, né? Eu posso fazer isso. Eu sei que eu tenho um número finito de zeros, eu posso botar essas bolinhas aqui. E essa integral é igual a essa daqui. Uma maneira de fazer isso que eu já fiz é o seguinte, né? Eu não tenho como fazer uma homotopia entre essa curva e essas quatro curvas. Mas eu posso, quer dizer, fazer essa curva assim. Eu começo aqui, venho até aqui, aí venho para cá, aí venho até aqui, aí eu saio para cá, é melhor eu fazer assim, ou não, talvez assim, né? Eu venho, volto aqui, agora venho até aqui, saio, venho até aqui, volto aqui de novo, venho aqui, faço isso aqui e volto aqui de novo. Então eu comecei nesse ponto, terminei nesse ponto, e cada uma dessas ligações aqui eu posso abrir, porque tem uma ida e uma volta, elas se cancelam. E aí, na hora que eu abrir, eu posso fazer a homotopia com a curva toda. Legal? Basicamente, essa ideia. Então, eu posso dizer que essa integral aqui é igual a 1 sobre 2, a somatório de J igual a 1 até K, de 1 sobre 2πi, integral sobre CI, de f' de Z sobre f de Z dz. E cada um desses pontos aqui está sendo levado em zero. E aí, se essas curvas forem bem pequenininhas, elas estão dentro de uma vizinhança que, se esse zero for simples, imagina que f de Z1 é igual a zero. Então, vamos dizer, na situação razoável, né, f de Z1, perto de Z1, é somatório de n igual a 1 a infinito de AN Z menos Z1 elevado a n. Não tem o A0 porque é zero. Ou, vamos dizer, poderia ter o f de Z2, na verdade, é zero, mas f de Z aqui, né? E perto de Z1, aqui perto de Z2 eu teria f de Z, não, vamos ver, vou escrever isso aqui de outra maneira, né? Z menos Z1, somatório de n igual a zero a infinito, de AN Z menos Z0 elevado a n com A0 diferente de zero. Já esse daqui podia ser que fosse Z menos Z1, Z2, elevado a um negócio que eu vou chamar de M2, somatório de n igual a zero a infinito de Bn Z menos Z2 elevado a n com B0 diferente de zero. Então, significa o quê? Que se eu olhar aqui perto do Z1, essa curva aqui perto do Z1, ela vai virar uma curva que dá uma volta aqui. E na hora que eu calcular essa integral, né, essa curva aqui é f, essa aqui é a curva C1.
Essa aqui é a f de C1. Então, essa curva aqui virou, ele que estava ali perto do Z1, aqui perto de zero, e ela dá uma volta. A curva do Z2, ela vem aqui perto de zero também, é outra janela, né? Tem a janela do Z1, aqui a janela do Z2. Aqui a minha função, ela dá M1, M2 voltas. Significa que essa curva daqui, quando ela vem para cá, ela dá M2 voltas aqui. E aí essa integral aqui vai dar 1. Vai dar 2πi, dividido por 2πi, dá 1. Essa daqui vai dar 2πi vezes M1. Vai dar o M1. Então, no final das contas, eu vou contar todos os zeros com as suas multiplicidades. Isso, na verdade, é o que acontece naquela demonstração do teorema fundamental da álgebra. Quer dizer, cada vez que eu atravesso um zero do polinômio, o número de voltas salta de um número m que corresponde à multiplicidade daquele zero. Então, isso aqui, então, eu estou revisitando a demonstração do teorema fundamental da álgebra com nas variáveis complexas. Isso, em particular, redemonstra o teorema fundamental da álgebra. Certo? Essa função poderia ser um polinômio de C em C. Eu posso facilmente demonstrar que fora de um certo disco não tem zeros desse polinômio. Então, eu pegaria o disco, esse disco que é circundado por um círculo, aí eu não tenho problema de saber que eu tenho lado de dentro de fora, tem mesmo, eu sei. Né? E os zeros estão ali, eu faria uma bolotinha em torno de cada um e daria isso. Essa mesma conta, que horas são? O que vai caber na aula de hoje? 11h18. Então, essa mesma conta pode servir para eu contar uma coisa que a gente chama de polos. Porque aqui, até agora, eu falei da função holomorfa. Então, vamos introduzir uma... Ficou dúvida aqui sobre essa demonstração? Essa demonstração vai, claro, divide o mundo aqui entre os que entenderam e os que não entenderam. Os que entenderam podem ter alguma dúvida, os que não entenderam podem dizer, não entendi porra nenhuma, explica aqui de novo. Eu posso introduzir uma notação que é a seguinte: uma função meromorfa é uma função que pode ter singularidades, quer dizer, pode ter pontos onde ela não está definida. Mas eu vou supor que esses pontos têm que ser todos isolados, isolados em quantidade finita, e eles têm que ser o que a gente chama de polos. Quer dizer, quando eu faço a série de Laurent, ela tem termos negativos, mas ela tem que acabar. A parte negativa é um polinômio. Porque quando ela é um... Vou explicitar assim. Vou chamar ela aqui de meromorfa.
Na verdade, vamos dizer assim, a f de ômega, o problema é o seguinte, é que os pontos, vamos dizer, os pontos de ômega que não estão, meromorfa significa que, vamos dizer, existem pontos, existem Z1, ZK em ômega, tais que f desse ZJ é igual a infinito. Mas o infinito aqui significa que quando você chega perto do ZJ, a função, todo mundo está lá no infinito. Não pode ser como é elevado a 1 sobre Z, e tem caras que estão lá no infinito, mas tem caras que estão pertinho. Então, esses caras daqui significa que cada ZJ é um polo. Significa que perto de ZJ, f de Z é igual a somatório de n igual a, vou botar assim, menos n a infinito de an z menos EJ elevado a n, onde n é maior que zero, um natural. Então, significa isso. Você tem a série... na verdade, você pode escrever assim, né? Isso aqui, perto de ZJ. Então, na verdade, é como se você dissesse assim, ó, eu posso escrever 1 sobre Z menos EJ elevado a N. E agora, os termos seguintes, como eu dividi por esse cara, né, eu tenho que multiplicar por esse cara todos os outros, e aí não tem mais ninguém com potências negativas. Então, isso daqui eu posso escrever assim, né, G de Z, né, com G holomorfa. Entendeu o que eu fiz? Né? Eu tinha A menos N, Z menos Z, J elevado a N, mais A menos N menos 1, Z menos EJ elevado a N menos 1, mais A menos 1, Z menos EJ, mais somatório de N igual a zero a infinito de AN, Z menos E0, menos ZJ elevado a N. Aí eu botei esse cara em evidência e ficou uma série, começa aqui no A menos N, que me dá esse cara daqui. Então, é isso. Ó. Quando eu chego perto de ZJ, isso daqui vai ter... O primeiro coeficiente é o A menos N, né? Tá? Com A menos N diferente de zero. Então, essa função aqui não se anula em ZJ, o denominador vai para zero, então esse produto vai para infinito. Se eu olhar, então, na verdade, uma função meromorfa, assim, dizendo a verdade verdadeira, é o seguinte, você tem aqui o ômega e tem aqui a esfera, no plano complexo aqui. Aí você pega os pontos de ômega e vai mandando no plano complexo. Só que quando você chega perto de um dos EJ, você vai lá, se você faz a projeção esferográfica está na esfera. Então ela é uma função holomorfa de ômega na esfera.
Lembrando que o que caracteriza a função celomorfa, de certa maneira, é que ela preserva ângulos onde a derivada não se anula. E a projeção estereográfica, ela pega o plano e joga na esfera menos o polo norte, preservando ângulos em todos os pontos. Então, quando você vem para cá, onde preservar o ângulo, vai preservar o ângulo aqui. Onde tiver uma voltinha, vai dar uma voltinha aqui. E onde ia para infinito, vai parar aqui no polo norte. Então, você pode querer contar também, além dos zeros, querer contar os polos. E vamos ver, tem um trabalhinho. Ah, cara, você programa bem? Assim? Não precisa programar bem. Na verdade, isso exige. Eu já fiz isso no GeoGebra e exigiu da minha máquina, sempre dava pau, né, quando eu fazia isso, mas é que a máquina era ruim. Porque é o seguinte, olha só. Imagina que eu tenho aqui esses caras que são os meus polos. Eu acho que eu vou mudar o nome deles para P's. P1, PK. Então, esses caras são os polos. Cada PJ é um polo. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho os PJs. Então, eles estão aqui. Pensar no Michel. Não sei se eu falei para vocês, que eu sempre que eu pego o giz azul, eu penso no Michel. Michel foi um aluno da matemática aplicada. Eu lembro que às vezes eu estava dando aula de CVGA, aí pegar o giz amarelo, pegar um giz azul, aí ele falava, troca o giz. Até que ele me explicou que ele era daltônico e ele não enxergava quando eu fazia o negócio azul. Então, toda vez que eu uso o negócio azul, eu penso, pô, o Michel vai ver o vídeo, mas deve ter alguma coisa que ele bota na frente da tela que faz o azul virar alguma coisa que ele veja. Bom, desculpa aí, Michel. Mas é uma homenagem que eu presto a ele todas as vezes que eu uso. Então, aqui ó, você tem o zero, Z1, Z2, ZK, você tem os zeros e os polos. E quando você pega, você pode fazer a coisa assim, você vai pegando uma curvinha e vai andando com ela aqui, e você tem problemas, e você olha para a integral, né? Vamos dizer, você vai ter aqui a curva CS, aqui no plano complexo, aqui o zero, você vai ter a curva F de CS, e aí você vai olhando aqui para a integral sobre F de CS, de 1 sobre Z dz. E na medida que esse cara vai andando, você vai ter problemas quando cruzar os zeros. E pelo que a gente viu, quando cruza um zero, né, você essa integral daqui tem uma singularidade, um problema. Ela salta. Mas a gente entendeu legal o que tinha. Cruzou um zero, varia o valor dessa integral aqui, que é uma integral sobre uma curva fechada. Então, ela mede o número de voltas, né? Se eu dividir por 2π, dá exatamente o número de voltas, que ela dá em torno de zero. Então, quando eu passo por um zero aqui, tem a singularidade aqui, ela salta. Então, no fim, eu tenho zero. Só que agora tem os polos. Então, se eu fizer esse desenho aqui na esfera, e tem uma maneira de você fazer a projeção estereográfica de maneira que ela preserve também a orientação. Mas, basicamente, é o seguinte, ó,
Está aqui o Polo Norte, está aqui o Polo Sul. Faz a projeção estereográfica de maneira que o Polo Sul é o zero. E aí você está com a curvinha CS, ela vira aqui, vamos dizer, a projeção estereográfica, eu vou desenhar como se fosse a F de CS aqui mesmo. Então, essa integral está sendo calculada e quando a curva pula aqui, passa por aqui, você vê que, vamos dizer, você tem um número de voltas que esse negócio dá aqui, mas agora é interessante, ó, você pode olhar esse número de voltas pensando isso aqui praticamente como se fosse um cilindro, né? Tá certo? Tem um buraco aqui e outro aqui. Então, quando passa pelo zero, né, se fosse um cilindro, né? Se fosse um cilindro, a minha curva estaria aqui. De repente, quando ela passa pelo zero, ela dá um salto e ela passa a fazer isso, né? Quer dizer, ela passou pelo zero aqui, ela passa a ser uma coisa aqui que envolveu zero. E aqui, ó, acontece uma coisa curiosa. É que ela tem aqui uma certa orientação, vamos dizer que essa orientação aqui é positiva. Então, ela dá um certo número de voltas. Mas se ela cruzar aqui o Polo Norte, imagina que ela está assim, está aqui, dando uma volta em torno do zero. Só que aí ela veio vindo e aí ela cruzou o Polo Norte. Ela não está mais dando volta em torno do zero. Entendeu? É como se ela, quando ela sai, quando ela passa por aqui, entendeu? Quando ela passa por aqui, ela passa sempre aumentando o número de voltas. Quando ela passa por aqui, ela passa desfazendo o número de voltas. E isso a gente vai ver pela mesma integral, né? Fazendo, porque essa integral aqui eu transformei numa integral aqui, né? A integral de f' de z sobre f de z dz aqui. Só que eu escrevi como um somatório, né, de j igual a 1 até k de tem 1 sobre 2πi, 1 sobre 2πi, f' de z sobre f de z dz sobre cada curva CJ aqui. Só que agora essas CJs eu vou incluir as que circundam também os polos, porque nos polos também a minha função não está definida. Então eu posso fazer a mesma coisa, quer dizer, eu boto as curvinhas brancas em torno dos polos, as curvinhas azuis em torno dos zeros. E digo, ó, a minha integral sobre C vai ser a soma das integrais sobre as curvinhas aqui. É o mesmo macete. O macete é esse, né? Eu tenho uma curvinha branca aqui, uma curvinha azul, aí eu faço isso assim, venho aqui, termino aqui, volto, e agora eu abri, transformei essas duas curvas numa só. E aí, o que vai acontecer é que a gente pode faz a conta mesmo. Você faz a conta, olha aqui o detalhe do negócio, e você vai ver que, contrariamente ao que aconteceu no caso dos zeros, em que a integral ia dar m, onde m é a multiplicidade do zero, a minha integral agora vai dar menos n, onde n é a multiplicidade do polo. Porque, olha só, espero que dê certo. Se eu fizer f'
de Z sobre F de Z perto do polo, eu posso escrever isso. Então, F' de Z F' de Z é o quê? É menos N, olha o menos N aqui, Z menos PJ elevado a menos N menos 1, G de Z, mais Z menos PJ elevado a menos N, G' de Z. Se eu dividir por F, eu vou ter menos N, né, sobre Z menos EJ vezes G de Z. Não, G de Z morreu também. Mais G' de Z sobre G de Z. Então, isso daqui, ó, é 1 sobre menos N vezes 1 sobre Z menos EJ. Então, vai dar o número de voltas vezes menos N. E isso daqui, o G não se anula em PJ. Então, G' sobre G é uma função holomorfa perto de PJ. Porque o quociente, G', não é assim, G holomorfa, G' holomorfa. Então, o quociente de funções holomorfas vai ser holomorfa perto do ponto se ele não se anular. Então, perto de ZJ, isso daqui é holomorfa. Se eu integrar esse negócio sobre uma curva fechada, vai dar zero. Tá? Porque a curva fechada aqui vamos dizer isso. Tá certo. Tá, como o negócio não se anula, a origem não é problema para esse negócio. Né? Então a integral vai dar menos n. Então, quando eu fizer essa integral, né, sobre C dessa curva aqui, vai dar a soma dessas integrais, e as que correspondem aos zeros vão contar os zeros com as suas multiplicidades, e as que correspondem aos polos vão contar os polos com as suas multiplicidades negativamente. Então, no fim, né, se você fizer essa integral aqui, né, vai dar o número de zeros menos o número de polos. A brincadeira é só fazer isso visualmente, entendeu? É você pegar, pode fazer com quociente de polinômios, que é uma situação simples, né? Então você pode fazer quociente de polinômios, fazer a curva, assim, P de Z sobre Q de Z. Supõe que nem P nem Q se anulam em zero. Então você começa com uma curvinha aqui, vai andando aqui, e em vez de fazer no plano complexo, você faz na esfera. E aí, cada vez que passar pelo polo norte, o número que dá a integral muda, cada vez que passar pelo polo sul também. E pode fazer também a versão cilindro, né, que tem o salto mais claramente. É uma coisa mais visual. Dá para fazer no GeoGebra, vamos ver, não sei o quão otimizado. Eu vi que meu computador apanhou, mas dá para fazer, sem muitos. Porque, inclusive, o GeoGebra ele trabalha com complexos, não sei se vocês sabem. Assim, ele aceita a multiplicação de complexos. Então, isso aqui. Porque isso é um teorema conhecido
com essa fórmula aqui, mas geralmente não se menciona essa geometria por trás da história, assim como não se menciona no teorema fundamental da álgebra. Então, isso meio que é uma extensão da ideia da demonstração do teorema fundamental da álgebra. Que horas são? 11h40? Ainda vou comentar mais uma coisa. Uma outra coisa, um outro teorema importante. Eu não sei qual é o nome desse, se ele tem um nome do autor, não sei. Ou ele ficou, vai ver, às vezes o autor não é famoso, aí vira folclore. Função gama. Eu não olhei a extensão dela. Deve ser. Você vai aprender lá, você vai olhar a hipótese de Riemann, porque vou comentar Vamos ver, se sobrar tempo, vou ainda comentar a hipótese de Riemann. Tem um teorema muito também interessante do Riemann, que é o teorema de transformação conforme. Aliás, antes disso, né, eu falei do teorema de Picard, que se você tem um ponto lá isolado, uma singularidade isolada, e a série de Laurent vai até o menos infinito, então, na vizinhança de cada ponto, a imagem é os complexos menos no máximo um ponto. Dá para ter uma intuição, se você pegar E elevado a 1 sobre Z, E elevado a 1 sobre Z é isso, né? É 1 mais 1 sobre Z, mais 1 sobre 2Z, mais 1 sobre 3 fatorial Z, mais etc. Então, tem todos os termos negativos, né? E é importante ver o seguinte, né? Que 1 sobre Z, você está aqui o zero, 1 sobre Z, se você pegar uma vizinhança de zero, corresponderia a pegar a vizinhança de Z0 em geral, você faz 1 sobre Z, o que acontece? Você tem esse raio aqui, aí ele vira um raiozão aqui, R, igual a 1 sobre R, e tudo que estava aqui dentro vai parar aqui fora. Então você transforma qualquer vizinhança, por pequena que seja, de zero, numa vizinhança enorme, um pedaço enorme do plano complexo. O que acontece com a função E elevado a Z? E elevado a Z, você tem aqui zero, vamos pensar assim, 2πi, E elevado a x mais y é igual a E elevado a x cosseno y mais i seno y. Então, isso aqui, não, parte real, o E elevado à parte real dá o R. Então, aqui, quando o x vai para menos infinito, isso aqui vai para zero, quando o x vai para infinito, vai para infinito. Então, essa faixa daqui inteira, ela dobra, ela enrola assim como se fosse um cilindro. Aí você olha do cilindro lá para o menos infinito e você vê o zero. Então, essa faixa toda já cobre o plano complexo. E a outra faixa aqui, e a outra, todas as faixas cobrem o plano complexo. Então, se você ficou fora de um disco, por grande que seja, e mal desenhado que seja, você tem infinitas faixas aqui dentro dessa região que você ficou, cobrindo o plano complexo todo. Então, não é tão surpreendente assim, né, esse exemplo aqui, né, que isso possa acontecer, porque, na verdade, quando você está fazendo a parte negativa da série de Laurent, você está
pegando uma vizinhança, por pequena que seja, de zero, você está pegando. Então, é meio que dizer que uma função vamos dizer, uma função que seja dada por uma série de potências, né, fora de um certo disco, que seria, na verdade, o raio de convergência, como se fosse infinito, ela, se ela não for um polinômio, ela vai cobrir o plano complexo todo. Não é, vamos dizer, não é um teorema fácil de demonstrar, mas ele não é tão absurdo assim. Aliás, tem um resultado simplesinho, que acho que é do Liouville, né? Que é uma observação sobre os coeficientes, né, de uma. A gente viu que o AN é igual a 1 sobre 2πi integral sobre C de f de zeta sobre zeta menos z0 elevado a n mais 1 d zeta. Imagina que a nossa função seja uma f holomorfa de C em C. Então, eu posso pegar aqui o zero, eu posso pegar, né, então isso aqui me dá f de z igual a somatório de n igual a zero, a infinito, de AN z elevado a n, com a n dado assim, e isso converge, né, eu posso pegar isso aqui como um círculo de raio R, do raio que eu quiser, e não tem problema. A observação do Liouville é que, se você pega um círculo de raio R e integra isso daqui, esse denominador, né, o zeta está aqui, né, aqui vamos botar no zero, esse denominador ele tem tamanho R, elevado a n mais 1. Você está integrando sobre um círculo de raio R, uma coisa. Então, imagina que essa f aqui seja limitada. Se essa f for limitada, vamos dizer, o coeficiente A0, eu vou botar 0 aqui, eu estou com R aqui embaixo. Aí eu tomo uma coisa limitada, multiplicado por 2πr, que é o tamanho do negócio, eu estimo essa integral dar alguma coisa. Mas, por exemplo, se o coeficiente de A1, eu estaria uma coisa limitada, dividido por R2, multiplicado por 2πr. Ficou 1 sobre R. Então, R no denominador, fez uma coisa constante. Como o R pode ser arbitrariamente grande, esse coeficiente seria 0. E o A2, A3, todos. Então, a consequência disso é que, se uma função inteira for limitada, ela é constante. Pode ter função inteira limitada, se não for constante. Isso geralmente é usado para tirar como corolário o teorema fundamental da álgebra. Porque imagina que P de Z, P é um polinômio, P de Z é diferente de zero para todo Z. Então você tem 1 sobre P de Z, como não se anula no denominador, está definida em todos os complexos, é holomorfa. Só que, como quando Z tende para infinito, P de Z tende para infinito, lá no infinito essa função tende a 0. Então, fora de um certo disco, ela é pequenininha. O máximo dela no disco é o máximo dela, então ela é limitada. Então, se um polinômio não se anular, 1 sobre P de Z é constante, então P é constante. Demonstrado o teorema fundamental da álgebra. Essa é a demonstração frustrante, entendeu? Porque você teve que engolir toda a teoria de funções, o teorema de Cauchy e tal, para tirar esse
teorema aqui, que é fácil, e como corolário saiu o teorema fundamental da álgebra, mas bonitinho também. E eu queria comentar tem um teorema do Riemann que diz o seguinte: imagina que B botar ômega contido em C aberto simplesmente conexo. Significa que qualquer curva fechada ali dentro, você pode... O homotópico é um ponto dentro de ômega. Uma maneira de pensar, pensa ele como limitado por uma curva fechada. Ômega diferente de C. Então, existe... Vou usar a palavra... Mas eu acho que ela é biolomorfismo. F de ômega em C. Significa uma função holomorfa bijetiva de ômega em C com inversa. Ao ser bijetiva tem inversa, e se a derivada da F não se anular, a inversa vai ter derivada. É meio assim, não parece muito simples nem você demonstrar, porque existem uns abertos muito complicados. Né? Você demonstrar que dá para fazer uma bijeção contínua com inversa contínua já é meio esquisito. Não pode ser o C, porque se fosse a função de C se fosse, né, você poderia fazer uma função. Aliás, na verdade, um biomorfismo F de ômega no disco. Tá? D igual a disco unitário, aberto. Se pudesse ser o C, você teria uma função inteira limitada. Não pode. Né? Esse também, eu fico imaginando, tem uma maneira de imaginar esse negócio assim, num primeiro momento, sem se preocupar com isso, mas é o seguinte, né? Imagina que você tem aqui uma curva fechada. Aí eu quero definir uma F daqui nos complexos. Então, eu poderia fazer o seguinte, né? Eu pego aqui um ponto Z qualquer, faço zeta percorrer essa curva, zeta igual a C de T, e faço a integral sobre essa curva, sobre a curva C, de F de zeta sobre zeta menos Z de zeta. Eu posso fazer, porque eu tenho esse Z, se eu tenho essa função que descreve o cara aqui, posso fazer essa integral para cada Z. E aí eu marco aqui o número complexo correspondente a esse cara. E eu posso varrer, consome um pouco, talvez, de memória. Não tanto, né? Porque você calculou o Z, você bota o F dele lá e joga fora. Aí você faz a integral para outro, para outro. Você não vai fazer para todos, mas meio que uma coisa assim, né? Você quadripula isso daqui. E aí faz para cada retinha dessa e faz a imagem aqui. A coisa bonitinha, né, é que você pode pegar isso, usar, você tem uma figura aqui, e você transforma numa outra figura por alguma coisa que preserva ângulos. Então não vai ficar uma coisa totalmente maluca, nem qualquer. Claro que você pode pegar o lado de cá com
um contorno quadrado, bonitinho, transformar num contorno. Então, também é uma coisa que é programável, assim, né? É divertido, pode fazer vamos dizer, isso, né, poderia as pessoas de arte, de alguma maneira, usar esse negócio. As pessoas de arte são meio ingênuas, eu acho, às vezes, nessas coisas. Uma vez eu vi, porque a minha mulher fez um mestrado na Belas Artes e apareceu um cara falando, comentando a exposição fabulosa do cara, que era um negócio da meteorologia, não sei o que e tal. Aí eu ouvi, era uma coisa que foi super badalada em matemática, que é o atrator de Lorentz, você deve ter ouvido falar. Ele gera umas figuras. Ele teve exposição em departamento de matemática, ninguém deu bola para aquilo como se fosse arte. Aí o cara de artes achou aquilo o máximo e foi lá e meio que patenteou e virou. E aí contou a história em cima, né, da meteorologia, da borboleta que bate asas, não sei o quê. Aliás, eu vi o Jacques-Louis Lyons comentando que essa ideia, essa instabilidade da meteorologia, ele achava que era meio exagero, porque, na verdade, né, você sabe que o atrator de Lorentz tem vagamente a ver com meteorologia, porque o cara pegou lá o sistema e simplificou, ficou com um sistema em R3 que já não corresponde a nada, e aí achou esse atrator. Então, o que isso tem a ver com os modelos de previsão do tempo? Basicamente, nada. Vamos ver, pode até dar uma sorte de funcionar, mas não é muito garantia. Que horas são? Hã? 56. Bom, eu não vou gastar um pouquinho só para comentar da função zeta de Riemann. Não sei se vocês. Vou só dar o V0, né? Você pode fazer o somatório de 1 sobre n elevado a s, né, de n igual a 1 a infinito. E você sabe que, bom, 1 sobre n diverge, 1 sobre n2 converge, qualquer coisa, na verdade. Qualquer s maior do que 1, esse negócio converge. E tem uma coisa que é uma ideia em si só, basicamente, que eu vou falar com vocês, que é como o Euler olhou para isso e disse, não, mas isso aqui eu posso fazer o seguinte, né? Eu pego 1 mais 1 sobre P elevado a S, onde P é um número primo, e faço o produto disso aqui, onde P percorre os números primos. Porque, olha só, quando você faz esse produto, você tem um termo que é o 1. Se você multiplicar um número infinito de 1 sobre número infinito de 1 sobre P elevado a S, vai dar zero, porque você está multiplicando coisas que tendem a zero, e as outras coisas que você tem para multiplicar é 1, não vai conseguir levantar nada. Então, na verdade, você tem aqui só vamos dizer, você pode escolher um número finito de caras assim. Então, aqui você vai ter coisas do tipo, na hora que você abre tudo, você escolhe 1 em quase todos, e num número finito você tem 1 sobre P1 elevado a S, 1 sobre P2 elevado a S, até 1 sobre PK elevado a S. E isso daqui é a decomposição de um número natural de fatores primos elevado a S. Então, é um desses caras aqui. Então, significa que esse produto aqui vamos dizer, essa soma daqui corresponde a esse produto. Está definido, em princípio, aqui só, pensando nos reais, S maior do que 1. E aí o Riemann pegou esse negócio e disse, não, eu não posso estender. Aí ele começa a estender, aí pega uns resíduos e tal, você vê, ele estendeu para o plano complexo quase todo assim, né? Faltando um negócio assim.
E aí ele continua, porque é um artigo sobre a distribuição dos números primos. Aí, então o negócio está lá no plano complexo, aí ele diz, tem umas raízes aqui que essa função zera nos caras que estão numa faixa aqui assim. E tem os inteiros negativos que são os simples, né? E tem os caras que estão numa faixa assim. E eu acho que esses são os únicos zeros desse negócio. Né? Mas eu fiz umas tentativas rápidas que não rolou, e isso aqui não tem importância no meu trabalho, segui em frente. Isso hoje se chama conjectura de Riemann, vale $1 milhão. Provavelmente uma medalha Fields, um prêmio Nobel, que fizer também. E, na verdade, é interessante porque a definição dessa função, ele usa as coisas que a gente viu de funções de variável complexa. Aí entra a função gama, não sei o que e tal, faz uns resíduos e tal, umas coisas espertas, e chega aí. Então, outra. Dá para ler, vamos dizer, dá para ler o trabalho assim. São poucas páginas, e tem os livros de variável complexa, o Alfors, por exemplo, ele tem um capítulo ou uma seção dedicada a isso, então você pode ir lendo e acompanhando a construção. Eu corri meio assim, porque eu acho que eu vou ficar por aqui no mini curso de funções de variáveis complexas, e na próxima aula se eu faço alguma coisa uma coisa mais de topologia. Assim. Isso.